Dá pra acreditar que a gente chegou ao fim de 2020? Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo das minhas melhores leituras de 2020. Gente, que ano maluco foi esse! Ainda bem que os livros existem para dar aquela amenizada. Então todo ano eu faço eu publico vídeos, né, com as minhas melhores leituras, e acho que a primeira coisa a considerar aqui é o que eu entendo por melhor, né? Porque melhor é um conceito super subjetivo, acho que um dos conceitos mais subjetivos que existem. Então, é claro que o melhor vai partir do que os livros causaram em mim, e é justamente essa a ideia, também é por isso que eu gosto tanto de assistir, de gravar vídeos assim, falando sobre os melhores livros, porque eu gosto, me interesso por aquilo que os livros causam em nós enquanto indivíduos, enquanto sujeitos particulares. E esse ano especialmente foi um ano em que eu li pra caramba, porque eu participei do júri de 2 prêmios, então só aí já foram uma centena de livros que passaram pelo meu caminho, muitos livros bons, então eu gosto sempre também de deixar bem explicadinho que isso não significa que os outros livros que eu li no ano não sejam bons, nada disso, só que estes aqui me tocaram especialmente. Então, quando eu falo em melhores, são aqueles livros que, por alguma razão, cada um por uma razão específica, me marcou, né? Me marcou bastante a ponto de eu carregar ele comigo durante todo o ano e mais. E querer falar com vocês sobre eles de maneira super apaixonada. Também uma outra coisa é que no ano passado eu fiz um vídeo só para melhores leituras de livros brasileiros contemporâneos, porque vocês sabem que eu leio bastante literatura brasileira contemporânea, e eu tava pensando em fazer isso em 2020 também, só que daí eu comecei a querer fazer uma lista para melhores leituras para livros de literatura brasileira contemporânea, outra para livros de poesia, outra para livros de não ficção. Eu falei, gente, não vai dar certo isso, eu vou ter que dar um jeito e excluir alguns livros, não tem jeito, senão eu ia querer colocar todos os livros bons que eu li no ano e a lista ficaria infinita. Então a minha dica eu separei 15 livros de tudo aqui misturado. Para quase todos eles já tem conteúdo aqui no canal, mas a minha dica é que você, se você acha que seu gosto literário combina com o meu, dê uma olhada aí no feed do YouTube, lá no Instagram também tem bastante conteúdo de poesia principalmente, então dê uma olhada pra não deixar escapar nada, tá bom? Eu não tô falando sobre livros que foram publicados em 2020, tá? Eu tô falando sobre os livros que eu li em 2020, então não são os melhores livros do ano, mas as minhas melhores leituras do ano, tá? Mas chega, toda vez eu faço uma introdução imensa para esses vídeos, mas é só para explicar mesmo. Tudo bonitinho. E os livros estão na ordem em que eu os li, não em ordem de preferência, porque não tem isso, tá? O primeiro livro é o primeiro livro que eu li no ano, eu já comecei 2020 com aquela leitura, que é o segundo volume dos Diários do Emílio Renzi, Os Anos Felizes, do Ricardo Piglia, que é um autor argentino, o nome dele, se eu não me engano, é Ricardo Emílio Renzi Piglia, ou Emílio Piglia Renzi, enfim. Emílio Renzi é um alter ego do Piglia, e ele é o autor, então, destes diários, e esse segundo volume trata o primeiro era da juventude dele, agora esse segundo é quando ele já tá mais adulto, né, entrando ali na fase adulta, e tá começando a trabalhar efetivamente com literatura, então são diários em que ele fala bastante sobre o fazer literário, tem um quê ensaístico nas entradas aqui, que é muito, muito inspirador. Eu comecei a escrever os meus diários próprios por conta da leitura dos Diários do Emílio Renzi. Então, foi uma leitura que me transformou muito diretamente, né? Que teve uma influência muito direta no meu estar no mundo. E eu acho que esse tipo de livro, os Diários do Renzi, são uma leitura, assim... Não gosto de pensar em leituras fundamentais, mas se eu tivesse que indicar uma leitura fundamental para quem gosta de literatura, eu indicaria esses diários. Eu sinceramente acho que os Diários do Emílio Renzi são uma das melhores coisas que a literatura já produziu assim no mundo, e a gente que gosta de ler se delicia aqui com as passagens. E, enfim, não vou me estender muito. Eu não tenho vídeo para ele,
aqui ainda, porque eu quero ler todos os volumes e depois falar com vocês sobre todos eles. E a Todavia tá lançando, né, acho que um por ano, se eu não me engano. Espero que já saia o próximo volume no ano que vem. Esse aqui tem tradução do Sérgio Molina e é incrível, gente, de verdade. Um livro, assim, que eu carrego no meu coração com muito, muito amor. Eu indico pra todo mundo que ama literatura. O segundo livro é Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, um livro que a gente leu para o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Se você não conhece o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, eu vou deixar o link aí para que você possa participar. Mas este livro tem como protagonista um personagem que é negro de pele clara, que tem um irmão, então seria... Tem um irmão negro de pele retinta, né? A gente tem aqui essa imagem da capa, que é um espetáculo. Acho linda essa capa. E esse protagonista, né, que tem a pele mais clara, ele tá participando de uma comissão para definir como serão as cotas para a universidade e tal. Então ele tem uma atuação muito, muito ativa no movimento negro. E ele acaba, por uma razão ali familiar, ele acaba tendo que retornar para sua cidade natal e entrar em contato com seu irmão novamente, assim, um contato mais próximo. E esse retorno e essa experiência dele de estar ali junto do irmão vai suscitar várias reflexões acerca do colorismo e do racismo no Brasil. E esse foi um livro que me ensinou muito sobre mim. E eu acho que ele é um excelente exemplar de como a literatura serve à sociedade, sabe? Pode servir à sociedade. Longe de pensar em uma definição utilitarista da literatura, não é essa a minha intenção, mas é sempre muito bom quando a gente encontra um livro que conversa tanto, que acrescenta tanto a nossa realidade, né? Eu acho que o Paulo Scott aqui soube captar bastante da nossa realidade racial brasileira. É um livro importantíssimo, acho que é por isso que ele tá aqui. Eu considero que este é um dos livros mais importantes que foram escritos nos últimos tempos mesmo, aqui no Brasil, pelas questões que ele levanta, sabe? E pela forma também com que ele faz isso. É bem inusitado, muito bom, e eu tive a grande sorte de conseguir conversar com o Paulo Scott antes da pandemia. Então tem um vídeo aqui no canal de entrevista com ele, que também ajuda bastante a enriquecer ainda mais o livro. Então se você tem interesse, passa lá para assistir, e este livro foi publicado pela editora Alfaguara. O terceiro livro é Estação Atocha, do Ben Lerner. Cara, esse livro foi uma grata surpresa. Ele é uma publicação da editora Rádio Londres, que tem tradução de Gianluca Giurlando. E esse livro já tá no catálogo da Rádio Londres há um tempão, e eu nunca dei muita bola para ele, né? Mas aí, finalmente, eu tive a oportunidade de lê-lo, e que surpresa maravilhosa que foi esse livro. Ele vai contar a história, tem como protagonista um poeta norte-americano que ganha uma bolsa para estudar em Madrid, para concluir o seu projeto de pesquisa. Ele trabalha também com tradução, e ele é engraçado porque ele é um protagonista, um narrador bastante detestável. E isso fez com que muitas pessoas não gostassem do livro, mas isso fez com que eu gostasse do livro porque ele tem um aspecto farsesco. Ele se considera, ele se assume uma farsa, um fracasso, esse personagem, por mais que ele tenha esse sucesso, né, de conseguir uma bolsa, de conseguir certa relevância ali no meio literário. Ainda assim, ele se considera uma farsa, e eu gosto muito da forma com que o Ben Lerner relaciona essa farsa à ideia de tradução, a ideia de escrita também, e como ele desenvolve o conceito de profunda experiência artística, que é quando a gente se emociona vendo uma obra de arte e tal. Então, por mais que o personagem seja detestável, eu não discordo disso, ele realmente é. Ainda assim, eu fiquei apaixonada por esse livro, pelas coisas que ele provoca também, as reflexões que ele levantou em mim acerca da literatura, mas também das artes plásticas e da tradução, principalmente. Então eu fiz um vídeo em defesa deste livro no início do ano, eu vou deixar linkado aqui, também tem texto lá no site, mas gostei muito, muito do Estação Atocha. O próximo livro é Dentro da Noite Veloz, do Ferreira Goulart. Essa foi a primeira vez que eu li Ferreira Goulart, e eu fiquei muito impactada pelo modo com que ele consegue aliar política e poesia sem deixar de lado nenhuma das duas, sabe? Equilibrar aquilo muito bem, e com uma
apuração estética impressionante. Então aqui a gente tem alguns poemas, eu fiz várias marcações, essa edição é da Companhia das Letras. Aqui tem alguns poemas assim que ficam na gente de um jeito que a gente vai lembrar pra sempre, sabe? Então eu fiz também já um vídeo em que eu falo um pouco sobre este livro, mas eu achei que foi uma ótima experiência para começar a ler a poesia do Ferreira Goulart, que é uma figura bastante controversa, né? Aqui da nossa literatura e da história do nosso país mesmo, né? Enquanto intelectual brasileiro. Mas foi uma experiência maravilhosa. Agora que eu peguei ele aqui de novo, eu já tô até querendo reler alguns poemas, mas é o tipo de poesia que eu imagino que até mesmo leitores que não estejam tão acostumados com poesia, que costumam não gostar de poesia, principalmente por uma questão formal, gostariam. Então é um livro que eu indicaria assim para várias pessoas, vários tipos de leitores. Então fica a recomendação deste livrinho que também aqueceu meu coração durante esse ano. O próximo livro é o primeiro livro de não ficção da lista de melhores do ano, que é o livro Rituais de Sofrimento, da Silvia Viana. Este livro é uma publicação da editora Boitempo, em que a Silvia Viana, que é uma cientista social, ela é professora de sociologia na Fundação Getúlio Vargas, ela vai analisar a dinâmica dos reality shows e de que forma essa dinâmica reproduz muito também da dinâmica capitalista do nosso mundo aqui fora. Então, eu li esse livro porque, assim, eu não assisto, nunca tive o costume de assistir a reality shows, eu sempre ficava meio incomodada com eles, sem saber o porquê. E aí, quando esse ano, início do ano, teve um reality show aí super famoso que o pessoal só tava falando disso, e aí eu lembrei desse livro, que o pessoal da Boitempo tinha comentado comigo quando eu fui gravar o Papo de Editora lá. E aí eu decidi lê-lo e, cara, esse livro explodiu a minha cabeça porque ele fez com que eu olhasse de outra forma, não só para os reality shows, mas para a vida aqui fora mesmo, sabe? Então esse também é um livro que eu gostaria que todo mundo lesse, porque a Silvia, ela é super didática e não deixa de ser dura. Então é o tipo de livro que impacta a gente nesse sentido, faz a gente repensar muitas das nossas escolhas de entretenimento e até de consumo. Enfim, livraço. Fiquei fã da Silvia e eu fiz também já um vídeo pra ele. Tá disponível aqui no canal. Se você ficou interessada, é só passar lá pra assistir. Mais um livro de poesia nessa lista de melhores leituras, que é o Poemas do Robert Desnos, uma publicação da Editora Elefante com a Lope Lope Livros, com tradução e notas do Alexandre Barbosa de Souza. O Robert Desnos foi um poeta super importante do movimento surrealista francês. Eu não conhecia nada dele e, cara, esse livro... Ai, não sei nem como dizer assim. Na verdade, esses vídeos de melhores leituras sempre são super difíceis pra eu gravar, porque pra mim é muito complicado falar sobre os livros que eu gosto e conseguir apontar por quais razões eles me deixaram assim tão apaixonada, mas todo ano eu tento, eu nunca desisto, e este livro aqui do Robert, além de estar numa edição muito linda, bilíngue, cheia dos paranauê aqui pra gente que gosta do livro enquanto objeto, ele me surpreendeu imensamente pela poesia mesmo do Robert, que brinca pra caramba com questões sonoras, então tem uma sonoridade muito marcada nos poemas, a criação de imagens surrealistas, e também o diálogo que ele faz de crítica à política do Hitler. Então o Robert é um poeta assim magnífico, extraordinário. Eu nunca tinha ouvido falar dele, ele atuou ali no movimento surrealista junto do Breton, então assim, ele inspirou uma galera fantástica também. E eu fiquei super feliz de tê-lo finalmente conhecido. E é um tipo de livro também que é encantador. Ele é meio doidinho, mas muito massa, assim, muito massa mesmo. Eu também já fiz um vídeo comentando um pouco mais sobre o livro, vou deixar linkado aí embaixo. Mas é o tipo de livro que eu indicaria pra quem quer ler poesia diferente, sabe? Não facilmente encontrável, digamos assim. Gostei muito, Robert virou um autor que eu quero ler mais. Surpreendendo um total de 0 pessoas, o próximo livro dessa lista é Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, autora polonesa que levou o Nobel de Literatura, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Todavia, com tradução da Olga Badinska-Shinzato. Gente, se você assistiu ao vídeo que eu fiz sobre este livro, você já sabia que ele ia estar aqui, porque eu me apaixonei loucamente por ele. E esse livro ele vai contar a história de uma protagonista já de idade, a senhora do Sheiko, que mora ali num lugar bem isolado da Polônia, numa floresta.
E aí, ao redor dela, começam a acontecer umas mortes estranhas, uns assassinatos de pessoas ligadas à caça de animais, ao maltrato de animais mesmo. E essa senhora do Sheik, ela é uma super defensora da causa animal. E ela cria ela é astróloga, o que é super importante aqui no livro. Não que você precise saber de astrologia para lê-lo, nada disso. Mas é super importante para a formação da personalidade dela e para a forma com que ela constrói o seu relato. E aí ela cria toda uma teoria de que os animais estão se vingando dos seres humanos. Então esse é como se fosse um thriller ecológico. Eu falei já que eu fiz um vídeo pra ele, neste vídeo eu explico um pouco melhor sobre o livro, mas de verdade, que livro delicioso, que livro maravilhoso, que livro incrível. Eu amei muito e eu espero que você que leu também tenha gostado, porque pra mim foi uma leitura ótima, eu devorei, fiz várias marcações. E amei A Senhora do Sheik, acho que foi a minha protagonista favorita desse ano, assim, e de muitos anos, eu imagino, A Senhora do Sheik. Como eu falei no vídeo, conte comigo pra tudo. Adorei! Próximo livro aqui da listinha é O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Este livro foi publicado pela editora Rosa dos Tempos, com tradução da Ana Luísa Libânio. Esse livro tá aqui porque ele é um livro, assim, excelente, impecável, para quem quer começar a ler sobre feminismo, para quem tem ideias erradas sobre o feminismo. A Bell Hooks escreveu este livro pensando em quem sabe nada ou pouco do movimento feminista, e ela desmistifica vários estigmas e várias ideias erradas e desenvolve um pouco, assim, claro, não de uma maneira muito aprofundada, porque nem era essa a intenção, mas ela, de qualquer forma, introduz ali alguns conceitos explicando certinho o que eles significam, por exemplo, sororidade, feminismo liberal, enfim, tudo isso fica super bem explicado aqui. Então, eu fiquei muito impressionada pela capacidade didática dela e gostei demais desse livro. Esse livro eu tinha vontade de comprar vários exemplares e sair deixando aí pela cidade, porque eu acho que todo mundo deveria ler, de verdade mesmo. Então, foi a primeira vez também que eu li a Bell Hooks e gostei muito. E se você tá procurando indicação de livro para começar a estudar sobre feminismo, para indicar, talvez, para alguém também, essa é a minha indicação com certeza. E eu também já fiz um vídeo para ele aqui no canal, só procurar aí, eu vou deixar o link aí embaixo. Mais um livro de literatura brasileira contemporânea é o Flores de Beira de Estrada, do Marcelo Soriano, um autor paulistano, publicado pela editora Laranja Original. Esse aqui, se eu não me engano, é o romance de estreia do Marcelo, e eu fiquei, assim, muito impressionada, muito mesmo com este livro, porque é engraçado que ele tem uma premissa que não promete muito. Ele tem como protagonista um personagem jovem, né, adulto ali, um homem branco, cis, hétero, vivendo ali em uma classe média, então, assim, uma vida sem grandes preocupações. A gente vai ler o livro assim achando que, vai ser uma coisa tranquila, mas ele passa por um acidente logo no início do livro que vai mudar completamente os rumos da sua vida. E esse livro, se eu tivesse que defini-lo em um único adjetivo, seria eletrizante. Eu me senti eletrizada lendo ele. Ele trabalha muito com as questões do absurdo, da vida como absurdo, com a noção do Sísifo, sabe? Então é uma noção do subir a pedra e descer a pedra na montanha, que se reproduz também na forma do romance. Então eu achei, assim, um romance muito, muito bem estruturado, muito bem escrito, e eu achei o máximo que essa estreia do Marcelo tenha vindo, assim, com tanta força. Eu quero com certeza acompanhar os outros trabalhos dele, e eu ainda não conversei com ninguém que já tenha lido esse livro também, então eu gostaria que mais pessoas lessem e comentassem a respeito dele, porque é um livro que realmente eu considerei muito, muito bom. Mais uma das minhas melhores leituras do ano foi Fliperama, do Fabiano Calixto, um poeta pernambucano, se eu não me engano, isso mesmo. E eu já conhecia, né, um pouco da poesia do Fabiano, já tinha lido algumas coisas esparsas, mas estava doida para ler um livro dele, assim, inteiro, né? E aí ele me enviou esse aqui, que foi publicado pela editora Corsário Satã, que é uma editora dele, com a sua companheira Natália Agra, que também é poeta. E eu amei demais esse livro, gente. O Fabiano, ele é um poeta muito versátil, digamos, porque ele trabalha com vários tipos de poesia, assim, em termos formais mesmo. Ele trabalha
até com poesia concreta. Eu não sou a maior fã de poesia concreta, mas eu me apaixonei por vários dos poemas concretos aqui do livro. Ele tem uma coisa de trabalhar também bastante com a ideia de pedra, de rocha, de cidade, de punk, de labor. Então, eu gostei muito. É difícil, sempre é difícil falar dos livros que eu gosto, mas eu fiz também um vídeo falando um pouquinho mais sobre este livro aqui. Eu lancei um quadro este ano no canal chamado Mais Poesia, em que eu sempre falo sobre 3 livros de poemas. Então, eu fiz um vídeo em que eu falo um pouco sobre este aqui. E aí, claro, ele também abusa dessa noção, aproveita essa noção do fliperama como um jogo que ele faz com a gente na sua literatura. Enfim, livraço. Fabiano, eu tenho certeza que é um dos poetas assim mais relevantes da nossa contemporaneidade brasileira. E é uma delícia lê-lo, uma delícia. Então fica aí a minha recomendação. Se você teve interesse, só passar lá no vídeo. Mais um livro que a gente leu para o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que tá aqui na lista, é O Melindre nos Dentes da Besta, da Carol Rodrigues. Gente, besta fiquei eu lendo esse livro, porque eu já sabia eu já imaginava que ele era maravilhoso, porque algumas pessoas já tinham me indicado, já tinham comentado isso. Mas até a Natália Borges Polesso, num comentário no Facebook mesmo, colocou lá que esse livro é um assombro estético. Achei essa definição perfeita, porque é isso, assim, o que a Carol Rodrigues faz aqui é extraordinário, extraordinário. Ela vai contar a história de um personagem, de uma ilha, uma ilha feita de silêncios, em que algumas pessoas são levadas depois de cometer algum crime, assim, para passar por um exílio, né, nessa ilha. É difícil falar dele pela forma mesmo, pelo enredo mesmo, não só porque eu gostei dele, mas porque ele... essa coisa, esse assombro. Então eu preciso, embora eu tenha lido já há algum tempo, eu ainda quero sentar pra falar sobre ele. Ainda não fiz vídeo pra ele, mas farei com certeza, porque até eu quero entender o melhor, assim, o que foi que eu... o que foi que ele despertou em mim, sabe? Mas eu já fiquei morrendo de vontade de ler outras coisas da Carol. Ela tem um livro chamado Sem Vista para o Mar, que muita gente adora, eu ainda não li, mas vou atrás dele com certeza. Esse é um romance, né, publicado pela editora Sete Letras. E para quem gosta de se deliciar com um texto bem escrito, bem montado, bem costurado e com premissas também únicas, inusitadas, esse livro foi feito pra você. Então depois a gente vai conversar melhor sobre ele, mas livraço, adorei. Mais um livro de poesia aqui pra essa lista é o Mantra e Sob a Proteção da Espada de Ansan, da Danusa Lima, uma publicação da editora Macabeia. E, cara, eu acho impressionante porque esse livro ele é fininho e ele é super impactante, assim, é impressionante o que ele causa na gente com tão poucas páginas. A Danusa escreve bastante relacionando a escrita ao corpo no sentido mais erótico da coisa, ela trabalha bastante com o corpo feminino. E esse projeto gráfico dessa edição da Macabeia também tá uma coisa, né, que só enriquece, assim, os nossos olhos e a leitura em si. Vou fazer um vídeo sobre ele, eu tô pensando ainda em como falar dele, porque é o tipo de coisa que a gente sente, é o tipo de poema que faz a gente sentir bastante, sabe? Faz a gente se arrepiar, que explora bastante os nossos sentidos de leitora. Mas eu gostei muito, assim, uma pérola que a Macabeia publicou e eu com certeza também vou acompanhar os próximos trabalhos da Danusa. Aí, gente, agora eu vou falar pra vocês sobre a minha mais nova obsessão literária. Se você acompanha o canal, você já sabe, porque eu não paro de falar dessa mulher, que é a chilena Alejandra Costa Magna. Foi publicada aqui no Brasil pela editora Moinhos, com tradução da Mariana Sanches. E eu trouxe esses 2 livros dela porque a Alejandra faz um tipo de literatura que eu adoro, que é a literatura em que as coisas dialogam. Então, um livro dialoga com o outro. Ela cria um intratexto que faz, que monta assim, todo um universo, como se todas as suas histórias, a sua literatura acontecesse em um único universo, com o qual a gente vai se ambientando enquanto leitor, e aí isso tudo, a leitura dos livros dela acaba virando um jogo. A gente vai meio que decifrando a literatura dela, observando as repetições,
a reaparição de mesmos personagens ou de mesmas situações com uma outra roupagem. Então, ela é o tipo de autora que escreve não pensando apenas naquele livro ou naquele conto, mas em todo o seu projeto literário. Então, cada um dos seus textos inclui todo o seu projeto literário. Isso é fantástico, é de uma potência absurda. Eu, pelo menos, amo quando isso acontece. A Lígia Fagundes Telles, que vocês sabem, imagino, a autora da minha vida também faz isso, né, nos contos dela. Então, isso tudo vai criando, construindo uma espécie de pacto entre nós, leitores, e a autora. E eu acho incrível como a Alejandra faz isso, porque além de tudo as histórias dela são meio malucas, assim. Ela tem uma coisa de trabalhar com situações como incesto, como muitos desajustes familiares, e sempre tendo ali, também trabalha bastante com a cultura asiática, sobretudo a japonesa. E, é difícil, eu amo muito essa mulher já, gente. Depois que eu li esses livros, porque foi assim, o Natan me convidou pra revisar estes livros. E aí, enquanto eu revisava, eu fiquei encantada, já me apaixonei na hora. Aí depois eu fui, o livro foi publicado, né, com tradução da Mariana Sanches, acho que eu já falei. Mas aí eu li de novo, só que dessa vez como leitora. E foi uma experiência incrível, incrível, incrível. Então, esse aqui, eu li primeiro este, que é o livro de contos, que saiu primeiro. E depois este aqui, que é o Romance Sistema do Tato. Eu acho maravilhosa essa capa, essa edição. Essas duas edições estão lindas. Então, se você ficou com vontade, você pode ler qualquer um deles, mas eu recomendo que leia os dois, porque tem essa coisa de eles conversarem, sabe? Então é isso, eu ainda não fiz... Eu fiz um vídeo, na verdade, eu fiz uma conversa ao vivo aqui no canal com o Natan, que é o editor da Moinhos, e com a Silvia, que é a editora da Mundaréu, falando sobre estes dois livros, mas ainda assim eu quero falar mais sobre a Alejandra, então já comecei faz tempo a me preparar para falar sobre os livros dela, e de toda forma, leiam a Alejandra Costa Magna, que ela é incrível, maravilhosa, perfeita. O próximo livro, penúltimo dessa lista, é o Terra Dentro, da Vanessa Vascolto, lançamento da editora Reformatório. Este também foi lançado agora em 2020. E eu já tinha lido outro livro da Vanessa, eu já conhecia a literatura dela, já gostava bastante, mas esse livro aqui é uma coisa, assim, uma força tremenda. O que a Vanessa alcançou aqui em termos também de trabalho literário, no sentido da forma também, do estilo narrativo, é outro nível, assim. Esse livro, ele vai trazer como narradores 3 irmãos que passam por uma tragédia familiar que muda a vida deles completamente, em graus diferentes, mas eles têm ali uma relação muito forte com a terra, porque eles são caseiros, então eles vivem num lugar que não é deles, mas aquela terra os constitui. Então é uma relação completamente visceral que existe entre os personagens e a ambientação ao redor. E, cara, isso aqui também é uma outra joia, é um livro que tenho certeza que ano que vem vai fazer bastante barulho, e a Vanessa foi incrível aqui nesse lançamento. Eu fiz o lançamento do livro aqui no canal do Literatame, então tem uma conversa com a Vanessa e com o Marcelo Nocelli, editor da Reformatório aqui, e eu verdadeiramente recomendo que vocês assistam, porque é encantador assistir a Vanessa falando sobre o seu processo de escrita, sobre o surgimento do livro e todo o trabalho que ela teve até que ele fosse publicado. Então, é um presente mesmo. Adorei. Terra Dentro, da Vanessa Vascolto. E, por fim, mais ou menos importante, eu comecei o ano lendo diários e terminei o ano lendo diários. O último livro dessa lista são os Diários da Sylvia Plath, de 1950 a 1962. Na verdade, eu comecei a ler este livro no início de abril, logo depois que eu comecei a quarentena, assim que a pandemia estourou, né? Eu comecei, acho que a quarentena no meio de março, no início de março, então logo depois eu já comecei essa leitura. E não tinha lido nada ainda da Sylvia Plath. E foi triste, na verdade, tá sendo triste me despedir dela. Ai, tô emocionada. Mas é porque... esses diários são uma coisa, assim... É bem diferente dos diários do Piglia, porque o Piglia cria um alter ego, né? Aqui é a Sylvia falando mesmo. E a Sylvia é essa pessoa super intensa, que
tem várias inseguranças, a gente sabe, né, que ela é uma escritora incrível, a gente lê ela duvidando do seu próprio potencial ali, fica, mulher de Deus, você é maravilhosa, calma. O seu reconhecimento vem e também dela ter me acompanhado por tantos meses durante esse ano tão difícil, né, foi uma leitura, assim, que me marcou muito. Eu tô fazendo diário de leitura pra ele aqui no canal, já tem 2 vídeos sobre essa leitura, e aí eu vou fazer o último, comentando o finalzinho. Mas, cara, que porrada! Que porrada esse livro, e de verdade, Sylvia Plath é maravilhosa. Ano que vem eu já vou ler A Redoma de Vidro. Vamos ver se agora eu consigo encarar esse livro. Mas se você não tem costume de ler diários, eu recomendo que você tente, porque a sensação que dá é que a gente tá com um amigo, sabe? E é triste se despedir dos amigos, claro, ainda mais depois de tanto tempo, né? Olha quantas páginas, tem escalhamaço aqui. Mas, ao mesmo tempo, você ganha muito. É um tipo de literatura que trabalha fundamentalmente com a honestidade, com a entrega. Então, é uma coisa muito emocionante mesmo e bem profunda, sabe? É um movimento muito profundo que a gente tem com a leitura de diários. Então, foi assim que eu terminei o meu ano. Eu vou aproveitar esse momento. Eu não falei quem traduziu, né? Quem traduziu esse aqui tem a organização da Karen V. Kukil e tradução do Celso Nogueira. Mas eu vou aproveitar esse momento emocionado para agradecer a todo mundo que acompanhou o canal nesse ano. Mas esse ano foi muito barra, gente, pra todo mundo, né? Eu sei. Mas eu quero agradecer especialmente aos apoiadores do canal, porque 2020 foi uma loucura e uma barra mesmo, então eu agradeço muito pela confiança de vocês, e eu e minha família agradecemos muito. Enfim, acho que é isso. Obrigada, claro, a você que assistiu ao vídeo até aqui. Desculpa por esse papelão, mas é que muita coisa, né? Muita coisa aconteceu até que a gente chegasse a esse vídeo, né? Então, obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Não vou ficar falando mais, porque senão eu não vou acabar de tirar. Mas é isso. Diga aí nos comentários, por favor, quais foram as melhores leituras de vocês do ano. Eu adoro. Eu sempre aumento muito a minha listinha com as indicações de vocês. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Acompanhe a Literatama nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.